Bom, gente, você já sabe que toda quarta-feira, para você que assistiu ao MasterChef de ontem, MasterChef que vai ao ar todas as terças à noite, mas para quem perdeu o episódio, a gente coloca aqui os melhores momentos e também, claro, a gente tem que dar os pitacos, né, gente? Afinal de contas, a gente gosta de comentar. Eu não sou especialista no assunto, mas ele, Rogério Nordi, é. Vem para cá, Rogério. Bom dia para você. Bom dia. Obrigada pela presença. Prazer em te conhecer. E aí, menino, ficou acordado até tarde ontem para assistir o MasterChef? Eu fiquei. E a coisa tava pegando fogo ontem lá, né? Literalmente, às vezes, né? Literalmente. Aquela fumaça toda tomando conta do estúdio. Eu fiquei imaginando a pressão que o pessoal tava lá. Foi a primeira vez que eles duelaram, né? Ou seja, provas entre duplas, né? Exatamente. Eu acho que a questão de ser essa pressão, né? De ser, você tá duelando ali. E agora as pessoas estão ali. É um jogo. Não tem mais como todo mundo ser amiguinho de todo mundo. Em um determinado momento, alguém vai ter que sair. Então, foi muito legal. Eu achei muito legal ontem. Vamos ver como é que foi essa primeira prova pra gente começar a dar os nossos pitacos. Vamos. Nessa prova, vocês vão cozinhar individualmente, porém, estarão duelando com outra pessoa, outro companheiro de vocês. Quem cozinhar melhor, mezanino. Un petit canard. Magre. Un petit canard. Magret de pato. Magret de pato. Que é isso? É um negócio que eles chamam de mollejas ou mojerras e que em português é o timo. Una bela Bisteca fiorentina. bisteca fiorentina. Aí é gostoso. Vamos descobrir o que tem em Portugal? É um ingrediente até óbvio, e não é bacalhau. É sardinha. Acho que você acertou. É um prato típico de São João. Sardinhas. O monstro do mar. Ai, que lindo. Ô, povo! Já é isso. Boa. Os argentinos chamam de chouriço, a gente chama de contrafilé, mas não qualquer contrafilé. Contrafilé de búfalo. Búfalo. Bom, gente, regras então. Vocês precisam necessariamente passar esses ingredientes por uma grelha, pelo fogo. O que vocês vão fazer de prato é com vocês. A receita é completamente livre. Esse acompanhamento não precisa ir no fogo. Vocês vão ter 3 minutos de mercado. E para apresentar esses pratos maravilhosos, 1 hora de prova. Ô, chefe, bom, antes da gente aprender a cozinhar, eu acredito que vocês tenham que ter um dicionário ali, né? Tem umas carnes ali que eu nunca ouvi falar. Esse timó, me explica. Timó. Na verdade, ele é assim, aqui no Brasil a gente não tem muito o hábito de usar. Porque aqui a gente fala assim, queira ou não, aquilo é uma glândula. Glândula? É uma glândula, vai estar... na verdade, tem 2 partes É de do boi? É de boi. Pode ser de boi, pode ser suíno também. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, a recomendação é que use essa parte mais próxima do coração do animal. Porque é a parte mais magra. Mas se você for ver, na verdade, ela é muito simples de preparar. Assusta pelo nome, porque não está no nosso cotidiano, mas é simples, porque assim, eu já preparei algumas vezes. Como que você vai preparar? Ela tem que ser fresco, isso não é congelado nunca. Tem que ser fresco, você passa limão, coloca sobre a grelha, salzinho e uma pimenta, e só acompanha ali o ponto. É uma carne bem tenra. Gostoso, é gostoso, é saborosa. Não é aquilo que eu falei pra você, não tá no nosso cotidiano. Mas ali, por se tratar de não ser eles serem não profissionais, então assusta, porque provavelmente alguém ali, eu acho que teve alguém que nunca tinha visto ou que não conhecia, então vai acabar assustando. E todas as carnes tinham que passar pela grelha, e eu acredito que o ponto seja o ponto mais difícil. O ponto mais difícil. Só tinha uma exceção, é que ela iria passar, mas primeiro, quem pegou o polvo teria que passar pela cocção, que também é importante, porque você não pode deixar ele passar do ponto. Então, eles passam o polvo na pressão e depois da pressão vai para a grelha. Mas assim, nos outros ali, tudo Tranquilo. era tranquilo. Pra você, né? Eu ali, a Juscelia, que foi a que teve a vantagem de escolher primeiro. Mas ela escolheu França e ela pegou o magret de pato.
que você escolheria? O magre de pato. Que eu achei assim, falei, é fácil, é o peito de pato, você vai temperar ali porque ele já é suave, vai colocar sobre a grelha, tem que ter uma vasilhinha do lado porque ele solta muita gordura. É feito igual frango? É feito igual frango, só que daí assim, você coloca, deve ficar mais ou menos 3 ou 4 minutos de um lado, vira, coloca do outro, a mesma coisa. E você depois vai fatiar, só que o que assusta ele tá super rosado por dentro, mas aquele é o ponto que tem que ser consumido. Entendi. A gente tem imagens e momentos ali de todos os pratos, vamos dar uma olhadinha. Bom, gente, os dois têm defeito, passou um pouquinho o ponto. Tá faltando um pouquinho de acidez nos dois pratos. Mas esse molho que você fez ajudou um pouco mais. Então, para nós, você vai subir na mezanino e faz que você, por pouco, você vai discutir a eliminação. Hendrik tinha um tema claro, né? Era a proteína e a brasa. E isso não estava claro no olhar. Mas aí a gente provava, sentia a brasa lá no fundo, com a crosta, que eu adoro. Você tem o polvo cozido à perfeição, você tem aquela casquinha e maciez. Seu prato, Stephanie, muito bonito. Só que alguma coisa aí faltou, uma pegada, uma explosão de sabor, assim, que é o que a gente encontrava quando comia o seu arroz. Hendrik, chispa. Valeu. Mezanino. Obrigada. Para quem nunca trabalhou com moierras, vocês foram muito bem. Ana, esse molho... Não, esquece isso. Agora o teu, Xande, o ponto está muito perfeito. Não só da moierra, do palmito, do milho, sabe? A gente vê que teve um olho aí especial nessa grelha. A gente achou o teu melhor, mezanino. Obrigada, valeu. Eu acho que ela escolheu você realmente porque ela sabia que você não vai conseguir fazer uma grelha. Que eu não sabia também, né? Ele é melhor, ele é mais gostoso, não tem jeito. O ponto é muito mais agradável, o molho é mais agradável, a purê é muito mais agradável. Não tem nem conversa, tá? Então a madame vai subir na mezanina e a Camila vai na prova de eliminação. Pode embora. Seja o que Deus quiser. É isso. E tiver, nós estamos ali na benção. A gente se esforçou para escolher o menos ruim. Isso é muito triste de ver. Gisele, não acho que foi uma boa escolha rechear, você confunde um pouco, você complicou sua vida. Você apresentou um prato muito simples e nem o purê, nem o milho, nem a carne e menos ainda o molho, sabe, é gostoso. Faltou sabor, sal. Luma, esse creme de cebola, pra mim, me parece uma comida que foi descomida. Não tá bonito. Mas essa carne, eu vou te contar uma coisa, salvou. Foi o ponto dela, o tempero, é a que tá mais macia, é a que tá mais bem temperada, é a que se apresenta melhor, né? Se a gente tá falando de carne de búfalo, um produto super especial que tinha que aparecer, apareceu. Antes que a gente mude de ideia, é melhor subir. Bem, gente, o ponto da carne de vocês está muito bom. Acertaram, tá suculenta. Faltou sal em ambas. A vinagrete de vocês, se a gente fecha os olhos, é quase igual. A batata, a gente prefere do que o purê, a forma como tá feita. E as farofas de cebola têm suas diferenças, mas ambas estão crocantes, estão boas, a gente sente a cebola, são muito parecidas. Por pouco, Wilton, seu prato está melhor. Mezanino. Obrigado, chefe. De Ellen. Elimination. Bom, um estava muito salgado, o outro sem sal. Isso mostra que eles não provam antes de servir. Exatamente. Eu fico surpreso disso, porque é algo que a gente fala... Como que você entrega um prato sem provar? Você não sabe se está faltando sal, se está com muito sal, ou se está com muita pimenta, você entrega. Então, assim, eu acho que isso é um ponto, assim, que pega... Que é o ponto que pega muito ali para eles, assim. Teve algum ali que você falou, nesse aí eu fiquei com vontade de comer? Eu fiquei com vontade de comer a bisteca fiorentina.
fiquei com muita vontade, porque ela é muito saborosa. Eu não teria feito o mesmo acompanhamento deles ali, porque todos os dois colocaram farofa e vinagrete. Eu teria usado a própria gordura ali da bisteca, que sempre acaba soltando muito, e teria grelhado uns legumes ali para acompanhar. Eu acho que teria ficado... Esse é o do búfalo? Não, a da bisteca fiorentina. Tá. É, a do búfalo também. É uma carne simples de... Fácil de fazer? Fácil de fazer, mais saudável que a de boi, porque ela tem uma quantidade menor de gordura e uma carne saborosa. E aquele risoto ali com polvo, acho que foi o que eu fiquei com mais vontade. Foi a sacada do menino, que ele usou já o caldo do polvo, que ele cozinhou, porque tem que cozinhar, ele usou o caldo, fez o risoto, daí já grelhou e colocou em cima. Também achei que estava com uma aparência muito boa, ele colocou bastante, acho que açafrão para dar aquela cor. Ai, minha barriga tá roncando aqui, A minha chefe. também, essa hora é a hora que a gente olha e fala, isso é bom, hein? Isso é bom. E às vezes a falta de tempero pode ser determinante, vamos dizer assim, para a pessoa perder uma prova mesmo, a falta de sal. Total, Patrícia, porque assim, sal levanta o sabor. Tipo assim, ele é um realçador de sabor. Claro, não pode ter excesso, mas sem o sal, a comida perde completamente o valor. Então, assim, se você vai dosando, e na verdade, assim, a gente aprende desde o início que a regra é básica. Vai temperando aos poucos e no finalzinho, antes de soltar, prova. Prova. É impossível você não tirar um pedacinho. Prova. Se precisar acertar, termina. Mas ali, eu acho que, na verdade, assim, é fácil também a gente comentar, mas é a pressão, né? Com certeza. É a pressão. Quando a gente está assistindo, você fala assim, mas por que ele não fez? Por que ela não pensou a gente nisso? tá aqui sentado, Tá aqui, você né? tá sentado. Mas ali, eu sei que é complicado. Vários foram para o mezanino, mas muitos ficaram para a prova de eliminação. Vamos ver como é que foi. A prova de eliminação trouxe uma homenagem às nossas raízes com a gastronomia africana. Agora vamos para a África do Sul. Esse prato que é o boboti, o prato preferido de Nelson Mandela. Foi, né? A chefe convidada, Dida Nascimento, deu uma belíssima aula para os competidores e agora eles vão descobrir o que terão que cozinhar. Não é reprodução. Vocês podem mudar a apresentação. Agora, cuidado com o que vocês vão usar de tempero, porque a chefe vai participar, obviamente, da degustação e vai saber se vocês se aproximaram ou não do continente africano, aqui representado em 7 países diferentes, tá bom? 3 minutos de mercado, 1 hora de prova. Quê? Yes. Gente, culinária africana. Nós, brasileiros, você como chefe, nós temos familiaridades com essa culinária? Não é nada tão diferente do que a gente conhece aqui. Eu acho que o que muda um pouco mais é a quantidade de temperos, né? Eles se preocupam muito com essa parte, porque se você for ver ali mesmo, a grande maioria dos pratos são pratos simples. Ali, você olhando assim, ao grosso modo, tá? Não é desvalorizar. Mas, por exemplo, tinha um prato ali que, para mim, nada mais era do que o nosso conhecido frango com quiabo. Tinha um outro lá que era um frango à base de uma farinha branca com água. Então, quer dizer, tudo isso influenciou, na verdade, é o tempero. Então, assim, Eles gostam de muita pimenta. De mais também. pimenta e faz uma combinação de pimentas diferentes, né? Porque o nosso aqui, o comum, a gente geralmente coloca sal e pimentinha branca. E eles não, colocam uma série de outras pimentas e uma série de outros condimentos, mas para levantar o sabor, nada mais que O isso. que você estava observando do prato da Ana Carolina? É a que teve a oportunidade de escolher primeiro. Eu achei assim que foi para um jogo, eu acho que ela errou no seguinte: você tem várias opções. Você vai escolher justamente os ingredientes que você nunca trabalhou, Patrícia? Eu olhei. E logo em seguida ela fala: eu nunca fiz isso. Eu não... Então por quê, né? E se você tinha a chance de ver uma mesa com vários outros pratos que você poderia ter escolhido. E ela não. Foi justamente no que ela nunca tinha trabalhado. Falei, estranho, mas claro, eu nervoso, ou sei lá, se ela quis provar alguma coisa para ela mesma, né? Mas enfim. Você teria escolhido algo mais fácil? Teria escolhido algo que eu já teria trabalhado alguma vez na minha vida. Por exemplo, ali, se eu não me engano, tinha um prato que era cuscuz com cordeiro. Eu teria escolhido com certeza nessa hora eu teria escolhido cuscuz marroquino com cordeiro. Que foi o menino que foi... Não, foi a Camila, né? Foi a Camila. Ai, já dei spoiler. Enfim, porque assim,
é relativamente um prato simples. Sim. O segredinho teria o quê? Que limpar o cordeiro. Mas fazer o cuscuz marroquino é um prato muito Gente, simples. até eu faço. Então, é assim, porque é um prato simples. Vamos ver como é que foi, então, Vamos ver. essa prova de eliminação, já que eu já contei o final do filme, depois a gente comenta. Quero parabenizar todos, mas eu acho que o melhor prato, nós conversamos aqui e decidimos que seria o da Diene. Primeira vez que a gente homenagem à comida africana desse jeito no MasterChef. Eu nessa prova, assim, é muito raro sentir isso, mas eu me emocionei com o prato. O tempo é muito bom, não tem decepção. Seiji, Camila, nossa viagem para a África foi turbulenta. Seiji, Boboti, você fez um prato confuso e com sabores que não conversavam, era ruim. Camila, cuscuz seco, a carne mal cozida, o molho que desapareceu do prato, elementos ali de outro lugar. Seiji, você ganhou mais uma chance. Você sobe. Camila, sinto muito. Infelizmente, o MasterChef acaba hoje para você. Bom, o Seiji não colocou shoyu, que ele andou colocando shoyu lá atrás, mas ele tinha aquela responsa, né? O prato predileto do Nelson Mandela. E assim, era fácil de você perceber que ali, a grosso modo, era um bolo de carne e que finalizava grelhando ele. E na verdade ele fez uma textura completamente diferente, ficou mole, né? Desandou. Colocou aquele ovo em cima e parece que também, além de tudo, ele não chegou a temperar, não pôs muito tempero no prato. Então, assim... Mas por que você acha que o dela que foi o pior? O da Camila? Por que o dela foi o pior? Porque, assim, eu acho que ela entregou o cordeiro completamente cru. Tava cru. Não tem como dizer, mas eu como mal passado, não. Tava cru. Assim, ela pecou por não ter limpado o cordeiro. Aparentemente, o cuscuz estava sem sabor. Voltamos novamente a isso. Por que não temperou? Põe pimenta, coloca azeite, põe tempero. O cuscuz, na verdade, eu até comento. O cuscuz poderia ter salvo o prato dela, porque se eles tivessem comido o cuscuz, que é muito fácil de fazer. Tivesse bom. Tivesse bom. A pessoa falou, olha, o cuscuz está muito bom. O cordeiro você errou o ponto. Mas... Poderia não ter sido eliminada, mas eu acho que foi isso. Assim, na minha opinião, eu acredito que o erro fatal ali foi. Pra quem você está torcendo? Pode falar? Pode falar. A gente não vai influenciar. Não. Eu torço pra Stephanie. A alemã, né? A alemã, eu acho assim, ela é boa mesmo. Ela é boa. Nosso prato dela ontem, o que ela entregou, eu teria escolhido aquele prato. Eu achei o prato tava lindo. Pena que a gente não pode comer. Pena que a gente não pode. Chefe Rogério, muito obrigada pela sua presença aqui, foi ótimo. Eu que agradeço o convite, foi um prazer.